Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 4 manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e submetida à análise dos demais ministros. Votaram a favor da prisão Alexandre de Moraes, relator, Flávio Dino, Edson Fachin, Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Votaram pela soltura André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Cristiano Zanin se declarou impedido, como costuma fazer em processos ligados à Lava Jato. Aliás, o Zanin está indo muito bem. O ministro Alexandre de Moraes deu um novo prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente Fernando Collor apresente a íntegra dos exames que comprovem o estado de saúde dele, incluindo exames de imagem. A defesa alegou que o ex-presidente possui doenças que precisam de acompanhamento contínuo e equipamentos especiais, o que só poderia ocorrer em regime domiciliar. Luana Tavares, eu queria que você abordasse alguns aspectos, além dos que você já o fará. Primeiro, essa é uma condenação oriunda da Operação Lava Jato, uma operação que foi tão criticada e, no final de contas, mostrou a radiografia da corrupção no Brasil. Segundo, o presidente já foi condenado aí faz mais de 2 anos e está por sucessivos recursos protelatórios e não tem fim esse julgamento. Então, como você vê, em primeiro lugar, o mérito da Operação Lava Jato com relação a esta condenação, o fato do ex-presidente não estar respondendo em liberdade até recentemente, quando tem tantas pessoas presas aí sem culpa formada, e por que essa 2 pesos, 2 medidas? A Lava Jato serve para uma parte e não serve para outra? Perfeito, Capesi. Eu vou abordar essas questões e também o fato da impunidade daqueles que foram já presos na Lava Jato, né? Porque a gente tem aí só 6% dos condenados pela Lava Jato que se mantêm presos. Então, é um dado que traz indignação, e assim como todos os pontos que você elencou. Então, em relação ao mérito, em relação a condenação agora, depois de um longo período de apuração, é positivo porque mostra para a sociedade novamente que, primeiro, né, apesar de todos esses retrocessos que nós vimos, de solturas, de cancelamentos, de anulações de condenações, a gente ainda tem a Lava Jato ali, né, o que sobrou dela, vigente, e é uma condenação de um ex-presidente, o que também gera novamente, né, a sensação de que crimes do colarinho branco, de que esse tipo de crime continua sendo prioridade, continua de alguma forma gerando prisões, gerando condenações. Por outro lado, tanto a demora desse processo, quanto agora essas tentativas de pedido de prisão domiciliar, alegação de questões ligadas à saúde do ex-presidente, todas elas demonstram que, novamente, a gente continua tendo uma república que é extremamente suscetível a esse tipo de crime. Por mais que nós tentemos colocar ali tanto operações como a Lava Jato e outras operações que buscam punir esse tipo de crime, ainda há uma resistência enorme, um jogo de poderes aí nos bastidores, usando a influência depois de tantos anos que já deixou a presidência, né, o ex-presidente Collor, para que ele se mantenha livre das grades. Voltando aqui até o ponto da saúde, doenças que ele mesmo, em depoimento, disse que não tinha ou que não tomava remédios, que não existiam, e agora os advogados alegam que essas doenças existem e que o impediriam de estar preso. Então, com certeza, 2 pesos, 2 medidas, uma sensação de avanço, ao mesmo tempo um enorme retrocesso, e que a impunidade continua imperando no nosso país. Rodolfo Maris. Preciso só fazer uma vírgula aqui e continuar, né? Porque a impunidade vai permanecer. Olha só, nós estamos falando do ex-presidente da República que foi conhecido como o Caçador de Marajás. E vai viver, provavelmente, o resto da sua vida como um marajá.
essa pena ela vai ser revertida, vai ser uma pena restritiva de direitos e não de liberdade, onde ele vai passar a usar talvez uma tornozeleira eletrônica e vai viver em uma das suas mansões aos seus 75 anos de uma forma bem saudável, porque ele mesmo alegou aqui que não tinha doença alguma. E agora, por uma estratégia da defesa, foi imputado ali várias patologias, né? Como, por exemplo, síndrome do pânico, qualquer outra também que ele falou, bipolaridade, Parkinson, e agora vai ter que ser provado. O ministro, o relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que os advogados dele, junto ao corpo médico que tem esse laudo, contextualizem isso em sua defesa, o que eu acho que vai ser pouquíssimo provável nesses dias. Talvez, nós estamos vendo aqui um retrocesso, porque se falou da Lava Jato, né? A Lava Jato já teve os seus absolvidos ali, e agora a Lava Jato vem e prende um ex-presidente da República, o que é uma vergonha para o nosso país, sobretudo na nossa democracia, que é tão jovem, mas, contudo, porém, nós estamos vendo talvez uma justiça sendo feita. Por quê? Porque já era para isso ter acontecido lá em 1992, quando ele saqueou toda a poupança da população brasileira. Ou seja, colocado por baixo dos panos e pouco tempo depois ele volta ao cenário político. E cabe a nós, jovens brasileiros, a senhora que está nos assistindo agora, de 60, 70 anos, que tem direito ao voto, não colocar essas velhas raposas no galinheiro de novo. Meu querido Coronel Sérgio Marques, e aí? Bom, só lembrando que a Lava Jato, ela foi anulada por uma questão de competência e por fórum, né? Tirando essa linguagem jurídica, problema de CEP. Bom, quem, entre aspas, acabou sendo agraciado com essa anulação? Alguns nomes da política brasileira. José Dirceu, José Genuíno, Renan Calheiros, Romero Jucá, Sérgio Cabral, Fernando Haddad, Ciro Nogueira, Aloysio Mercadante, Arthur Lira, Jacques Wagner, Paulinho da Força, João Acari, Edinho Silva, Lula. Porém, foi anulado. A partir do momento que há alguma situação do povo que não está na panelinha, o STF acaba ressuscitando a Lava Jato. Duas situações. A primeira, em março, o STF solicitou a investigação do Kassab, né, que é o cacique do PSD, por corrupção, envolvendo a Lava Jato. E agora, a prisão do ex-presidente Collor, que, sendo criminoso, tem que ser preso mesmo, não há problema nenhum. O problema, mais uma vez, dois pesos e duas medidas totalmente diferentes. Fernando Collor de Mello está envolvido em corrupção. Prisão para ele, não há problema nenhum. E os outros? Meu querido Emerson Tawil, esse negócio de embargos de declaração, a gente precisa explicar para a população, né? Embargos de declaração não é um recurso em regra para mudar o mérito de uma decisão, para transformar uma condenação em absolvição. Embargos de declaração pela lei é um recurso para corrigir um erro material, alguma omissão que faltou, aí criar os embargos com efeito rescindente, ou seja, uma coisa que era só para completar uma decisão omissa, virou um recurso para mudar o mérito da decisão. E agora tem os embargos de declaração dos embargos de declaração, e com isso não tem fim. Chega uma hora que, tecnicamente, a justiça tem que desacolher sucessivos embargos um atrás do outro. Por que no Brasil tem essa dupla via? Ou seja, para uns, recursos infindáveis, para outros, prisão imediata, mesmo que não haja processo. Como você disse, Capês, para uns a lei, para outros o rigor da lei. E depende muito da chancela, quem é que está rubricando aquele papel, aquela petição. Essa é a grande verdade, porque um réis mortal, um advogado réis mortal, quando coloca ali seu recurso, seja ele especial, extraordinário, até mesmo os recursos internos que existem dentro das casas, o que hoje as cortes têm feito? Via de regra, denega o pedido, né, decreta o trânsito em julgado e manda para a origem. Olha só que coisa. Então, quando as casas, né, as terceiras instâncias, podemos dizer assim, o STF, o STJ entendem que é um recurso procrastinatório, eles têm feito, via de regra, isso para um advogado normal, né, podemos dizer assim. Mas o que preocupa é essa dicotomia toda, e aqui, longe de fazer a defesa do ex-presidente Fernando Collor ou de outros increpados dentro da Operação Lava Jato.
Operação Lava Jato foi o maior esquema de corrupção do planeta. Essa pecha nós temos. E como nós dissemos aqui ao longo do debate, para algumas personalidades, aplicação da lei, em que delações premiadas foram anuladas, em que o sujeito confessou, devolveu o dinheiro, mas mesmo assim teve a sua decretação ali da anulação do processo. Na contramão de direção, nessa dicotomia jurídica que causa espanto, principalmente para nós operadores de direito, o ex-presidente é condenado a 8 anos e 4 meses de prisão. E aqui eu não vou entrar no mérito se ele tem comorbidades, se não tem, mas aqui, Rodolfo, a clausura traz comorbidades. Então ele pode não ter tido antes da clausura, agora passou a ter. E esse pedido aqui vai ser apreciado pela Suprema Corte, pode ser contemplado, pode não ser, mas em verdade seja dita. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele já não traz mais aquela pujança que tinha política, podemos dizer, grosso modo, sem nenhuma ofensa, mas um cachorro morto politicamente. Então é muito mais fácil os lobos atacarem essa presa, né, ali toda frágil, para que possa ser tirada como exemplo. Mas na contramão de direção, os leões fortes e bravos têm sido contemplados, né, com decisões das quais nós tomamos ciência de que foram anulados, foram contemplados com absolvições, mudança inclusive de competência, entre outras coisas. É esse imbróglio jurídico que tem causado não só espanto, mas essa magnitude de lesões, esse vilipendiar de direitos e principalmente que causa uma confusão muito grande. Para nós, somos operadores de direitos, quiçá para a população que não consegue entender entre essa briga entre o mar e o rochedo, quem se lasca é sempre o marisco. Pois é, o Luana Tavares, essa colocação do Emerson Tawil é uma insegurança jurídica no Brasil decorrente da imprevisibilidade da atuação da justiça como um todo. Vamos integrar todos os poderes judiciário, Ministério Público, polícia. O Brasil alterna momentos em que há uma verdadeira faxina absoluta nos costumes da administração pública e durante essas operações muitos abusos de autoridade são praticados, muitas violações a direitos de investigados são praticados. Depois vem o momento seguinte de revisão e se anula tudo aquilo que foi feito com gasto de dinheiro, de tempo, de autoridades, tudo que foi feito e não dá em nada. Por outro lado, você vê uma dicotomia de ações entre aqueles que estão com acesso a foro privilegiado e os que não estão. E no foro privilegiado, ou você vai com muito rigor contra uns e nenhum rigor contra outros, ou então, quer dizer, fica aquela imprevisibilidade enorme. Como a população, e sobretudo aquele que quer investir no Brasil, começa a encarar uma situação como essa? Olha, Capês, você falou tudo, né? Essa imprevisibilidade, essa falta de confiança mesmo na seriedade do país. Vamos resumir tudo que você falou numa falta de confiança altíssima, tanto no nosso sistema judiciário, na política brasileira, na própria democracia, porque a gente elege representantes para diversos papéis do nosso país para justamente estarem ali representando o povo e fazendo esses balanços entre aquilo que é prometido, aquilo que está sendo descumprido, combater corrupção ou combater desvios e ao mesmo tempo implementar aquilo que a população precisa, o que deveria ser uma tarefa, como em outros países mais desenvolvidos, trivial para aqueles que escolhem trabalhar como servidores públicos, como pessoas que vão servir a população. Então, de fato, a gente criou no nosso país um grande, vou usar a mesma palavra aqui, imbróglio, né? Onde a gente hoje tem aí uma dificuldade de ter bons candidatos. Quando temos, é difícil a população identificar também. Estou falando aqui dos cargos majoritários, cargos eletivos, porque, via de regra, vamos falar de presidente da República, a seriedade tem que começar daquele que está ali liderando o país, do chefe do país, que coloca ali, escolhe os principais papéis para chefiar tanto a União quanto aquilo que vai desdobrar para os estados e municípios e, óbvio, dentro das estruturas do Executivo e do Legislativo. Então, são papéis importantes. É difícil a gente ter esses bons candidatos. Quando tem as
pessoas não conseguem identificar, porque tem uma série de populismo, formas, narrativas para enganar a população. A gente tem redes sociais operando, facilitando de um lado, mas dificultando do outro. Você entender, de fato, os fatos, né? Hoje aqui a gente está falando de um caso, talvez as pessoas nem saibam exatamente o que o ex-presidente fez, porque são tantas informações. A gente está falando aqui do INSS, as pessoas... Tanta coisa acontecendo. Exato. Então... fica difícil as pessoas saberem em quem confiar. Esse é o ponto. E essa insegurança jurídica que afeta investimento, ela é um reflexo de tudo isso. E só vai melhorar, Capês, na minha visão aqui, tentando fazer alguma fala aqui, representando a minha cor de hoje, predominante, que é da esperança, é que a gente consiga escolher melhores representantes, a gente consiga criar aí, de alguma forma na sociedade, essas ilhas onde se percebe essa situação e se consiga, de fato, escolher melhores pessoas para estarem ali naqueles papéis. Depende de educação política, depende de muito esforço da sociedade, do nosso esforço aqui como representantes do jornalismo, da imprensa, mas que seja, de fato, uma união por um país melhor, por um país que a gente possa voltar a se orgulhar. Muito bem. O Rodolfo Marins pediu a palavra, terá só para pontuar para quem está nos assistindo. O presidente Fernando Collor, ele foi preso porque ele, na condição de parlamentar, foi condenado, né? Intermediou um negócio entre a BR, distribuidora de combustíveis, e a construtora empreiteira UTC. A UTC iria construir postos de distribuição. E graças à atuação do presidente Collor, segundo a denúncia e a condenação, esse negócio se efetivou e ele recebeu 20 milhões de reais em razão disso. Como é que se descobriu? Por uma delação premiada do ex-presidente da UTC. E aí ele veio a ser condenado depois de muito tempo. A palavra está com você. Essa condenação foi feita em 2023, tá? Essa condenação veio, coube contestação, aí eu pego o carona no que o Emerson trouxe aqui. Ele não havia comorbidade na hora da sentença, ou se havia, deveria ter tido na contestação. Vamos alegar aqui que o meu cliente, é isso o papel do advogado, né? Tem esses fatores patológicos aqui. O que não foi feito. Foi feito agora, depois de transitado e julgado, já sentenciado à prisão, né, no caso. E aí vem a defesa dizer, calma, meu cliente tem essa patologia, tem esse tipo de doença. E, sabiamente, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, deu 48 horas para que se prove. Mas ele vai gozar de alguns benefícios, o Collor, porque ele já tem mais de 70 anos. Ele está com 75 anos. Por isso que eu creio, Rodolfo Marins, pelo que eu entendo aqui, um pouco da lei que eu entendo, o Capês e todos da mesa sabem muito mais do que eu, sou mero aprendiz, eu entendo que essa pena ela vai ser revertida em restrição de direito e restrição de liberdade. Liberdade é quando a pessoa vai presa mesmo, fica lá. Essa prisão que ele está agora é uma prisão preventiva. Isso não quer dizer que ele vai ficar lá mais 10, 15 anos, porque daqui a pouco essa pena vai ser revertida em restrição de direito. E ele vai passar a gozar os seus direitos na sua casa. Bom, o coronel Sérgio Marcos, só para pontuar, ele foi denunciado, quer dizer, o crime ocorreu antes disso. Ele foi denunciado em 2015. E depois de ter sido denunciado em 2015, ele veio a ser condenado 8 anos depois, em 2023. E depois de condenado em 2023, só agora ele veio a ser preso. E recebeu 8 anos e 10 meses de pena. A Débora Rodrigues, de 8 de janeiro, já está condenada a 14 anos sem recurso. Queria te ouvir. 20 milhões aplicados. E porque pichou com o batom a estátua da justiça. Não há uma duplicidade de pesos e valores aí? A rapidez no andamento dos processos depende de quem seja. Única e exclusivamente é essa a questão. E os grandes tubarões ficam ilesos. Ficam tranquilos. E o pequenininho, a sardinhazinha, fica presa. Esse também é o problema. Só também relatando, o Capês, é o terceiro presidente pós-85, redemocratização, que já foi preso, né? Então nós tivemos lá o Lula, foi preso, depois o Temer, presidente Temer, o ex-presidente Temer, e agora, né, o Fernando Collor de Mello, que está preso agora. E como bem disse aqui meu colega,
75 anos, provavelmente ele vai ter a prisão domiciliar decretada. No total do país, foram 8 presidentes, né? Muito bem. Sim. Então, nós estamos falando, só pontuando também, pela legislação, penas superiores a 8 anos, né, Emerson Taiu? Sim. É obrigatório o regime fechado e não pode ser substituída por pena de prestação de serviços à comunidade. No caso, poderá cumprir em casa, em regime domiciliar, se tiver cometido de doença grave. Tá certo?